Marcos Aba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje vamos aprender a calcular insulina. E antes de começarmos, pessoal, por favor, inscrevam-se no canal, que é para fortalecer o canal, fortalecer a cultura no nosso país, tá bom? Hoje estamos com mais de 1.120.000 inscritos no canal Marcos Aba Matemática. Por favor, inscrevam-se. E é isso aí, pessoal, para a gente calcular a insulina, nós vamos utilizar isso aqui, ó. Esse aqui é um método que muitos utilizam, que ajuda bastante. Seria bom você que está entrando na área, você que está estudando farmacologia, enfermagem, seria muito bom você saber isso aqui, ó. Aqui se trata de uma regrinha de 3 simples, onde a gente vai encontrar o valor X, o valor que a gente quer, a quantidade ou a concentração de insulina, tá bom? Então a gente vai chamar de X, e isso aqui será a nossa regrinha de 3 simples. E por que é chamado de regrinha de 3 simples? Porque nós teremos este valor e este nós não teremos. Então teremos 3 valores, vamos encontrar o quarto valor. É por isso que é chamado de regrinha de 3 simples, tá bom? E caso você queira assistir um pouco mais sobre regra de 3 simples, eu tenho essa aula aqui, ó. Ou se não, procura no YouTube por Marcos Aba regra de 3 simples, tá ok? Você vai encontrar a minha aula sobre regra de 3 simples, que é a matemática básica que a gente tem por aí, tá ok? Então como que a gente trabalha com essa regrinha de 3 simples? Aqui possui uma frase interessante que vai te ajudar bastante uma vez que você conseguir decorá-la, tá bom? Olha só, fui salvo pelo X. Guarda essa regrinha que é muito importante, fui salvo pelo X. Você decorando essa frase fica mais fácil. Por quê? Porque nós vamos utilizar o F, vamos utilizar o S, o P e o X vai continuar do jeito que está. No entanto, o F aqui a gente vai utilizar como frasco, ou seja, o frasco de insulina que a gente vai utilizar na continha de regra de 3 simples. Então o fui representa o frasco, o salvo representa a seringa, o S de salvo representa o S de seringa, e pelo representa a prescrição médica, e o X continua do jeito que está. Então frasco, seringa, prescrição e X. Então esse frasco aqui, pessoal, você vai encontrar no depósito da unidade de saúde, no armazém, no almoxarifado ou mesmo no armário ali onde você está trabalhando. Você vai encontrar frascos de insulina com algumas informações importantes que eu já vou passar para vocês, tá bom? O que você vai encontrar também? Seja no armazém da instituição, da unidade médica, do posto de saúde, você vai encontrar seringa apropriada para aplicação de insulina ou não. Pode ser que você encontre a seringa apropriada, pode ser que você não encontre. Encontre outras seringas, como por exemplo as seringas tradicionais, muito conhecidas como seringas hipodérmicas, tá bom? E a prescrição, claro, é o médico que sempre irá passar, né? Então por aqui você vai saber, você vai ter uma noção do que vai ser prescrito, do que vai ser administrado aos pacientes sob os seus cuidados, tá ok? E o X, claro, é o valor, é a quantidade que a gente vai encontrar utilizando a regrinha de 3 simples, tá ok? Então a gente pega o F, o S, o P e o X, e olha aqui, ó, o F, o S, o P e o X. Fui salvo pelo X. Frasco, seringa, prescrição médica e o valor que você quer encontrar. 3 valores serão dados e o quarto valor você tem que encontrar, tá ok? Então, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício e aí depois eu demonstro para vocês o frasco, como que funciona os dados e a seringa tradicional da insulina e uma seringa também hipodérmica, que é uma seringa que não faz parte, mas você pode utilizar também. Vamos ver o exercício primeiro. Muito bem, aqui está, olha só que interessante. Foram prescritos pelo médico 45 unidades internacionais de insulina NPH a um paciente com diabetes por via subcutânea. Ao verificar o estoque, constatou-se que havia frascos de insulina U100 10 ml, 100 unidades internacional por ml e seringas tipo U100 também da mesma forma, 100 unidades internacional por ml também da mesma forma que o frasco. Aí vem a pergunta: quanto devemos aspirar nessa seringa para atender a prescrição médica ou a prescrição? Tá ok? Novamente, foram prescritos pelo médico 45 unidades internacional de insulina NPH. Bom, pessoal, o que seria esse 45 unidades internacional? 45 é a concentração de insulina que foi prescrita pelo médico. Foram prescritos 45 unidades internacional. O que é uma unidade? Unidade, pessoal, é um sistema de medida também, da mesma forma que ml, mililitros,
microgramas, cc. Então, para esse caso aqui, foram prescritos 45 unidades internacional de insulina, tá bom? O I é internacional, unidade é o sistema de medida. Eu já vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Aí vem insulina NPH. NPH, pessoal, é a insulina mais básica que existe. Existem outras insulinas, como por exemplo a regular, e por aí vai, tá bom? Mas a mais utilizada é a NPH porque ela age durante um tempo regular no corpo e também não é uma coisa urgente de última hora, tá bom? Essa é a mais utilizada. Há um paciente com diabetes, claro, né? A insulina é aplicada em pacientes com diabetes. Por via subcutânea. Marcos, o que é via subcutânea? Subcutânea, pessoal, é a parte do corpo que está entre a pele e os músculos, ou seja, aquela parte gordurosa, tá bom? A própria agulha que vem junto com a seringa, que eu já vou mostrar para vocês, ela já tem uma medida certa para quando você aplicar ir direto nessa parte subcutânea, que é a parte gordurosa, onde tem uma absorção não tão rápida quanto os músculos e não tão lenta quanto a pele, tá ok? É a parte subcutânea. E continuando, ao verificar no estoque, olha só, constatou-se que havia frascos de insulina U100. O que é esse U100 aqui? Pessoal, esse U100 é um código internacional que quer dizer que a concentração de insulina é 100, ou seja, 100 unidades internacional de insulina, tá bom? E aí demonstra aqui na frente 10 ml. O que é esse 10 ml? Normalmente, pessoal, esse frasquinho que você está vendo aí, que você encontra na farmácia, nos postos de saúde, em unidades médicas, normalmente ele tem a capacidade de 10 ml. Ele contém dentro dele 10 ml, tá bom? E o que mais que temos sobre esse frasco de insulina aqui, ó? 100 unidades internacional por ml. E o que é esse 100 unidades internacional por ml? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, isso aqui é uma informação muito importante que você tem que aprender também. Aliás, eu já vou dando uma dica muito importante. Pessoal, jamais faça as coisas sem ter certeza, tá bom? Por mais que você esteja vendo essa videoaula, sempre consulte um médico que está à sua disposição, sempre consulte o seu professor, o enfermeiro, o técnico, sempre alguém que está acima de você, que saiba um pouquinho mais e consulte para ver se está certo, tá bom? Então tá, 100 unidades internacional por ml dentro desse frasco. Isso quer dizer o seguinte, que a cada 1 ml dentro desse frasco temos 100 unidades de insulina. Então, a cada 1 ml, nós temos 100 unidades de insulina dentro desse frasco que contém 10 ml. Se 1 ml possui 100 unidades internacional, imagina 10 ml, que é o composto desse frasco. É 10 vezes 1 ml. Que é 10 vezes 100 unidades, que te dá 1000 unidades internacional. Então fica atento, dentro deste frasco de insulina, nós temos 1000 unidades internacional, tá bom? 1000 unidades, porque ele possui 10 ml, tá ok? Vamos escrever aqui, ó. Então, é assim, ó. A cada 1 ml, nesse tipo de frasco, o 100, 1 ml, o que nós temos? Nós temos 100 unidades de insulina. 100 unidades de insulina, tá bom? Então, isso aqui é muito importante quando tem essa informação aqui, ó. 100 unidades internacional barra ml, isso quer dizer que a cada 1 ml, o que é ml, Marcos? É mililitro. Quantidade, ml é quantidade e unidades é concentração. Então a cada quantidade de 1 ml você tem 100 unidades, ou seja, é concentrado 100 unidades de insulina a cada 1 ml nesse frasco que foi descrito aqui, tá bom? Isso é padrão, tá bom, pessoal? Mas tome muito cuidado, pessoal, por quê? Porque pode haver frascos de insulina com outra descrição que não essa aqui, ó. Pode haver frascos com outra descrição. Cuidado, viu? Como, por exemplo, 80 unidades por ml. Mas normalmente é 100 unidades por ml nesse frasco. A cada 1 ml possui 100 unidades, que aqui está. Pessoal, eu tenho aqui uma seringa de 1 ml. Olha aqui, ó. 1 ml. Tá bom? Então a capacidade dela daqui até aqui é 1 ml. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 ml de água nela, vou aspirar 1 ml de água e vou colocar nessa colher de sopa para vocês verem quanto que é 1 ml de água, tá bom? Se fosse de insulina seria mais ou menos a mesma quantidade, tá ok? Então vamos lá. Então é isso, pessoal, a seringa está cheia, eu tenho aqui 1 ml de água, tá bom? 1 mililitro de água, vou colocar nessa colher de sopa, só para a gente ver a quantidade que é.
E aí está, pessoal, nós temos aqui 1 ml de água, tá bom? É como se fosse 1 ml de insulina. Só para você saber a quantidade que é 1 ml, 1 mililitro, tá ok? Aqui possui 1 mililitro de água e 0 unidades de insulina, porque não é insulina, né? Então a concentração de insulina aqui é 0 unidades. No entanto, nós temos 1 ml de água pura nesta colher de sopa, tá ok? Certo, e continuando, olha só. Então, constatou-se que havia frascos de insulina U100, ou seja, frascos com 10 ml, né? Sendo que são 100 unidades a cada ml e seringas tipo U100 também, olha que interessante. E aqui também 100 unidades por ml, a mesma coisa para seringa. É a mesma coisa que o frasco, então os dados da seringa correspondem com os dados do frasco, isso é muito importante, facilita muito a vida de quem vai administrar o medicamento, tá ok? Então 100 unidades por ml também, aí vem a pergunta, quanto devemos aspirar nessa seringa para atender a prescrição? Tá bom? Então vamos lá, vamos pegar os dados que a gente tem e colocar aqui. Qual que é a nossa fórmula? A nossa fórmula é fui salvo pelo X. Então a gente coloca aqui primeiro a letra F, fui. Agora a letra S, salvo. Agora a letra P, pelo. E o X, que é o valor que a gente vai encontrar, é a quantidade que a gente vai encontrar. Então a gente fecha aqui, tá ok? Frasco, seringa, prescrição médica e o valor, a quantidade que a gente quer encontrar. Então vamos lá, frasco, quais são os dados do frasco que a gente tem e que a gente vai utilizar também, olha só. O frasco ele é o 100, a gente não utiliza esse valor. 10 ml é a quantidade de insulina que contém dentro desse frasco. E o que vai nos interessar é isso aqui, ó. É a concentração de insulina dentro desse frasco. No caso aqui, 100 unidades internacional. Apenas esse aqui, ó. Então vamos colocar aqui 100 unidades. Coloca internacional se quiser. Se não quiser, não precisa, tá bom? Então o frasco nós colocamos a concentração, ok? O frasco já foi, agora vamos ao valor da seringa colocar aqui na frente. Quais são os dados da seringa que a gente tem? E seringas tipo U100 também, ou seja, 100 unidades por ml. Pessoal, agora outra dica importante. Normalmente, quando a seringa tem a concentração e a quantidade, nós utilizamos a quantidade, tá bom? Aqui nós temos 1 ml. Essa seringa é de 1 ml. Marcos, mas por que vamos utilizar 1 ml? Nós vamos utilizar 1 ml, pessoal, porque foi definido internacionalmente que a seringa de 1 ml é a seringa apropriada para aplicação de insulina. Então sempre utilizaremos a seringa de 1 ml para fazermos os nossos cálculos utilizando esta regrinha aqui, tá ok? Então a nossa seringa será de 1 ml. Então colocamos aqui, ó, 1 ml que corresponde à seringa, tá bom? Certo, fui salvo agora pelo quer dizer prescrição. Agora vem o que o médico prescreveu. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Foram prescritos pelo médico 45 unidades de insulina NPH. O NPH é o modelo de insulina, não cabe a nós para colocar na fórmula, tá bom? Apenas a concentração de insulina que foram prescritos pelo médico. 45 unidades. Então, normalmente o médico prescreve a insulina em unidades. Normalmente pode ser que ele prescreva também em ml, mas normalmente é em unidades, tá bom? Então, no caso aqui, 45. Então, no lugar do P, que é prescrição, vamos colocar 45 unidades, tá bom? Então a prescrição médica que sempre vai aqui embaixo, a prescrição sempre vai aqui, então será 45 unidades internacional. Então pessoal, guarda isso, a prescrição sempre vai aqui embaixo, o frasco sempre irá aqui em cima e a seringa sempre ali. E claro, o nosso X aqui do outro lado aqui, ó. Sempre, tá bom? Esta formulazinha foi salvo pelo X. Ok, para fazermos os cálculos utilizando a regrinha de 3 simples, a gente não utiliza os sistemas de medidas. Apenas os números e o X, tá bom? Então vamos colocar aqui do lado. Então primeiro aqui nós temos o número 100. E aqui na frente nós temos o número 1, vamos utilizar apenas o número 1. E aqui embaixo na prescrição o número 45, que é embaixo do 100, sempre 45. E claro, ali na direita embaixo sempre irá o X, que é o valor que a gente vai encontrar. Marcos, outra pergunta, eu não estou entendendo o que a gente vai encontrar. Afinal de contas, o que é esse X? Nós temos o seguinte, 100 unidades internacional corresponde a 1 ml da seringa. E 45 unidades que foi prescrito pelo médico corresponde a quantos ml? Tá bom? Então o X será XML também que a gente vai encontrar. Tá ok? 45 unidades corresponde a quantos ml dentro dessa fórmula que a gente vai utilizar, que é fui salvo pelo X. Tá ok?
quantos ml. Não esqueça que a resposta será em ml, tá legal? Então como que funciona a regrinha de 3? Você multiplica em cruz, ou seja, esse de baixo vezes aquele de cima e esse de cima vezes aquele de baixo. Então será esse vezes esse e esse vezes aquele ali, ó, tá bom? Será 100 vezes x, que é igual a 45 vezes 1. Quanto que é 100 vezes x? Não tem muito o que fazer, é 100x ou 100 vezes x. Então vamos colocar aqui, ó. Então 100 vezes x, tá bom? 100 vezes x é igual, não esquece do sinal de igual, que é muito importante na regrinha de 3. O sinal de igual é extremamente importante. Então 100 vezes x é igual a 45 vezes 1. 45 vezes 1 colocamos aqui na frente, ó. 45 vezes 1. O que dá pra gente resolver essa multiplicação aqui, ó, né? 45 vezes 1. Qualquer coisa multiplicado por 1 é ela mesma. Então 45 vezes 1 é 45, tá bom? Então 100 vezes x é igual a 45. Vamos colocar aqui. 100 vezes x, você coloca o sinal de vezes aqui se quiser, se não quiser não precisa, tá bom? Então 100 vezes x, só copiamos, é igual, copia também, a 45. Agora, pessoal, temos aqui uma equação do primeiro grau, porque o x é elevado a 1 aqui, que não precisa colocar. Ou seja, quando ele não é elevado a nada, é elevado a 1, então é do primeiro grau. Equação, devido ao sinal de igual, do primeiro grau, porque o x não é elevado a nada, mas na verdade é elevado a 1, tá bom? E o que a gente faz? Ó, eu sei o seguinte, que 100x, isso aqui é 100x, concorda? É igual a 45. 100x é igual a 45, mas espera aí, eu não quero saber o valor de 100x, que é 45. Eu quero saber apenas o valor de x, ou seja, um único x e não 100x. Então o que eu faço? Eu vou copiar aqui o x, copiar o sinal de igual, copiar o 45, daqui para lá eu copio tudo. E esse 100 que está multiplicando o x, o que eu faço? Eu vou tirar ele daqui e vou jogar para o lado de lá do sinal de igual, sendo dividido, ou seja, aqui embaixo do 45. Novamente, o 100 está multiplicando o x, eu vou tirar ele daqui e jogar para o lado de lá, dividindo. Por quê? Porque está multiplicando e o contrário da multiplicação é a divisão. Então é isso. Então vamos copiar x é igual a 45. Então x é igual ao 45, ok? Agora o 100 eu coloco aqui dividindo. Então 45 dividido por 100. Essa barra aqui quer dizer dividindo, tá bom? 45 dividido por 100. Tá certo, agora a gente vai encontrar o valor de x, que é este valor aqui, ó, que é essa continha aqui. Quanto que é 45 dividido por 100? Pessoal, para quem vem acompanhando minhas continhas sobre divisão, já sabe o seguinte, ó, que o número 45, vamos colocar aqui, 45, o que ele possui? Ele possui uma vírgula aqui, ó. Todos os números possuem uma vírgula aqui. Todos. O número 1000, por exemplo, 1000. Ele possui uma vírgula? Sim, a vírgula está aqui, ó. O número 2, ele possui uma vírgula? Sim, a vírgula está aqui, ó. Ok? Todos os números possuem uma vírgula após ele. E por que eu estou falando isso? Porque toda vez que você for dividir um número por 100, o que você vai fazer? Você vai pegar essa vírgula que está aqui, que vimos ali, né? Vai pegar essa vírgula e deslocar duas casinhas para a esquerda. Duas casinhas para a esquerda. Com isso você já dividiu o número por 100, apenas deslocando essa vírgula duas casinhas para a esquerda. Então 45 dividido por 100, olha só, 45, todos os números possuem uma vírgula, então vamos colocar aqui na frente, então 45, vírgula é a mesma coisa. Agora eu vou dividir esse número por 100, vou deslocar essa vírgula, duas casinhas. Então vai ficar aqui a vírgula, ó, some daqui, tá bom? Então ficará vírgula 45, vírgula 45. Só que é o seguinte, não existe número vírgula 45. Obrigatoriamente temos que colocar um zero aqui, ó. Então é 0,45, tá bom? O que nós fizemos, dividimos o 45 por 100, e dividir por 100 é deslocar a vírgula duas casinhas para a esquerda. Aqui está, duas, veio parar do lado esquerdo do 4 e ficou vírgula 45. Vírgula 45 não existe, então temos que colocar um zero aqui que é obrigatório, então é 0,45. Pronto, já encontramos a nossa resposta. Então 45 dividido por 100 é 0,45 que vimos ali. Então x, o valor de x, será igual a 0,45. O que é 0,45? É o valor de x, é a quantidade de insulina correspondente a 45 unidades prescrita pelo médico. Então, o valor de x é 0,45 ml, não podemos esquecer. Vamos escrever aqui embaixo agora. Tudo isso aqui, ó.
Vamos fechar aqui. Então nosso frasco nós pegamos 100 unidades, tá bom? Nosso frasco possuía 100 unidades, que corresponde à seringa de 1 ml, sempre a seringa de 1 ml. E aí nós pegamos a prescrição médica, que é 45 unidades, que foi prescrito pelo médico. E encontramos o valor correspondente à quantidade correspondente, que é 0,45, o que? ml sempre, tá bom? Para este caso. Então é o seguinte, pessoal, olha só. O médico prescreveu 45 unidades para o paciente com diabetes. No armário da unidade médica, você tem esse frasco aqui, ó, de 100 unidades por ml, que eu já vou falar sobre ele. A seringa é de 1 ml, ou seja, 100 unidades por ml, que eu já vou mostrar também, já vai ficar mais claro. Então, para a gente saber em ml quanto que o médico quer que a gente aplique no paciente, a gente faz essa continha utilizando a regra de 3 simples e a equaçãozinha básica. Então vamos ministrar, vamos administrar, vamos aplicar no paciente 0,45 ml utilizando a seringa de 1 ml. Ou seja, 0,45 é um pouquinho menos que a metade de 1 ml. Por quê? Porque a metade de 1 é 0,50 ou 0,5. E 0,45 é um pouquinho menos que a metade. Tá legal? Então esse aqui será aspirado na seringa para que seja aplicado, administrado no paciente, tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês a seringa padrão, a seringa de insulina, contendo as unidades e contendo também o ml, tá bom? Que foi descrito aqui em cima, aqui ó. 100 unidades por ml, seringa tipo 100, 100 unidades por ml. Vamos dar uma olhada nela agora. Então aqui está, pessoal, esta é a seringa para administrar insulina. Essa aqui é a seringa básica padrão, a hipodérmica, que são seringas maiores, tá bom? Depois dessa vem essa aqui que é de 3 ml. Mas vamos ver primeiro a seringa de 1 ml. Nós temos aqui a seringa tipo o 100, que é a seringa padrão, que é a seringa básica, e olha a medida dela. Se você der uma olhada aqui, ó, é a seringa de 1 ml. Isso quer dizer que toda essa seringa, se você aspirar o produto até chegar aqui, sempre na parte de baixo do êmbolo aqui, tá bom? Você terá 1 ml de seringa, desde o zero até aqui em cima. Sempre na parte de dentro desse êmbolo preto aqui, ó. Nós temos aqui exatamente 1 ml, tá vendo aqui, ó? 1 ml nessa seringa de insulina. E ao mesmo tempo, além de termos 1 ml, olha o que temos também, 100 unidades internacional. Ou seja, a cada 1 ml que eu já falei para vocês, nós temos 100 unidades internacional, seja nessa seringa, seja no frasco também. Então quando essa seringa estiver cheia até 1 ml, nós teremos 1 ml quantidade 1 ml de insulina e teremos também 100 unidades, deixa eu abaixar um pouquinho, 100 unidades de insulina também. Aqui nós temos 100 unidades de insulina e ao mesmo tempo temos 1 ml de insulina nessa seringa, que é a seringa ideal, que é a seringa mais utilizada para aplicação de insulina, tá bom? Marcos, existem seringas menores também? Sim, existem seringas com apenas 50 unidades, que fica mais fácil a prescrição, e existem seringas também com apenas 30 unidades, que fica mais fácil ainda quando a dose é bem pouquinha. Então quanto menor a seringa, mais fácil é, mais apurado será a medida que você vai colocar na seringa. Quanto maior for a seringa, menos preciso será a quantidade aplicada no paciente, tá bom? Então temos também seringa de 50 unidades, que corresponde a 0,5 ml, a metade de 1 ml, 0,5 ml. E a de 30 unidades, que corresponde a 0,3 ml. Tá bom? 30 unidades corresponde a 0,3 ml. Tá ok? Se você der uma olhada aqui na seringa, deixa eu descer aqui. Então aqui nós temos 1 ml, tá bom? 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, que é a metade de 1. E por aí vai, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. E aí embaixo desse êmbolo aqui, ó, temos o zero total aqui, ó. Tá ok? Aqui é 0 ml, aqui é 0,1 ml. Que vai até 0,9, 0,99, 1 ml. Tá ok? Essas medidas são muito importantes. E não esqueça desses tracinhos intermediários também. Por exemplo, aqui no 0,4 ml, que corresponde a 40 unidades internacionais. Se você subir um pouquinho, aqui temos 0,45, que é entre 0,4 ml e 0,5 ml, que corresponde a 50 unidades. Então 0,45 está entre 0,40
ml e 0,50 ml, ou 40 unidades e 50 unidades. Está bem aqui no meio. Então aqui nesse tracinho menorzinho, que aqui está, aqui é 0,45 ml de insulina. 0,4, 0,45, 0,5, que é a metade de 100 unidades, que é a metade de 1 ml. 0,45 está aqui, então no caso você iria aspirar até o êmbolo chegar a 0,45, ó, 0,4 aqui e 0,5 aqui, né? Então chegaria até o meio aqui, ó. Isso aqui corresponde a 0,45 ml, corresponde a 45 unidades. Marcos, agora vem uma pergunta muito importante. O médico prescreveu 45 unidades e você utilizou a formulazinha e chegou a 0,45 ml. Por que você fez isso? Eu fiz isso, pessoal, para mostrar para vocês que a reguinha funciona, e se por acaso você encontrar seringa que não tem as unidades, você vai saber fazer o cálculo e encontrar em ml, tá bom? E na verdade nem precisa fazer o cálculo. Se você souber essa escala que tem aqui na seringa, essa graduação aqui, você nem precisa fazer o cálculo. Por quê? Porque você vem aqui e já sabe, se tiver só ml, você já sabe, 0,45 está aqui. Tá certo, vamos ver uns outros aqui. Por exemplo, 70 unidades de insulina, vem até aqui, ó. Né? Que é aqui, ó, 70 unidades, que corresponde a 0,7 mililitros de insulina. Outro, 20 unidades internacional, que é aqui, ó, corresponde, temos aqui, daqui até aqui, nós temos 20 unidades de concentração de insulina dentro dessa seringa, que corresponde a 0,2 ml, que é quantidade de insulina. Quantidade ml, concentração, unidades, tá bom? Então agora você já sabe um pouquinho mais. Então, pessoal, se você se deparar com outro tipo de seringa, que é essa seringa aqui hipodérmica, que é a seringa de 3 ml, que aqui está 3 ml, que é maior que a seringa de insulina. Então o que você vai fazer? Você vai utilizar os 3 ml no cálculo? Nunca. Você não vai utilizar o 3 ml no cálculo, você vai utilizar o 1 ml, que é correspondente a seringa de 1 ml, que é a seringa apropriada para administrar a insulina no paciente, tá bom? Então, ó, o que você tem que saber aqui também, aqui, ó, daqui até aqui, vamos aspirar aqui, nós temos 1 ml, ou seja, essa quantidade aqui corresponde a essa seringa cheinha até aqui, tá bom? Vamos colocar as duas juntas aqui, e aqui está, nós temos aqui o zero das duas seringas. Aqui nós temos 1 ml até aqui, e essa seringa maior, que é a hipodérmica, nós temos 1 ml até aqui, ó. E aqui nós temos a metade também, que é 50 unidades, ou seja, 0,5 ml, e algumas seringas vem escrito assim, ó, 1 dividido por 2. O que é 1 dividido por 2? É 1 ml dividido por 2, ou seja, a metade de 1 ml é 1 dividido por 2. Se você fizer essa continha na calculadora, vai dar 0,5, que é 0,5 ml, ou seja, 50 unidades internacionais, que corresponde a 0,5 ml, e aqui 1 ml, ou seja, 100 unidades internacionais, que corresponde a 1 ml. Tá bom, pessoal? Então essas foram as demonstrações das seringas. Então fique atento aí, sempre o cálculo será feito com a medida desta seringa aqui, tá ok? Então vamos fazer um exercício utilizando esta seringa agora de 3 ml, vamos lá. E uma coisa que eu citei agora há pouco, pessoal, isso aqui, ó, 0,3 sempre será a mesma coisa que 0,30, sempre será a mesma coisa. Depois do número que está depois da vírgula, você pode colocar quanto zero você quiser, que é a mesma coisa que 0,300, é a mesma coisa. Isso aqui é 0,3, que aqui está. E você pode colocar quanto zero você quiser depois do número que está depois da vírgula, tá bom? Então 0,3 é 0,30. E por que você está falando isso, Marcos? Porque quando for um pouquinho mais que 0,3, entre 0,3 e 0,4, por exemplo, será o quê? 0,45. Aliás, 0,35, desculpa. 0,35 está entre 0,3 e 0,4. Depois disso vem 0,40 ou 0,4, tá bom? Então é muito importante que você saiba que 0,30 é a mesma coisa que 0,3, porque entre 0,3 e 0,4 temos 0,35, que é a metade entre os dois. Então agora podemos voltar para o nosso exercício, olha só.
Prescrição médica. Então eu simplifiquei um pouquinho aqui para não dar muito trabalho, tá bom? Então, prescrição médica, que a gente já sabe o que é. Olha só, 28 unidades internacionais. Opa! No lugar da prescrição médica, vamos colocar 28. Insulina NPH, que é a básica. SC quer dizer subcutânea. Ok, isso aqui foi prescrito pelo médico, mas o mais importante é esse 28 aqui. E olha o que está escrito aqui, ó. No armário da unidade de saúde, há apenas seringas hipodérmicas de 3 ml. Ou seja, essa seringa que eu acabei de mostrar para vocês. Essa aqui é a seringa hipodérmica de 3 ml, tá bom? Para este caso aqui só existe esta seringa para aplicação da insulina. Então vamos trabalhar com ela agora, tá ok? Então no armário da unidade de saúde há apenas seringas hipodérmicas de 3 ml, que a gente já sabe qual que é. Essa seringa aqui não é a seringa ideal para aplicação de insulina. No entanto, pode ser utilizada. Mas volto a repetir, quanto maior a seringa, menos preciso será a administração do medicamento, no caso a insulina, tá bom? E continuando, insulina 100 unidades por ml, que é a insulina básica que eu acabei de mostrar para vocês, que é o que normalmente tem, tá bom? Então a insulina é a padrão, a seringa agora mudou um pouco, é um pouco maior, capacidade maior, quantidade maior de insulina, ml, né? Aí vem a pergunta, como devemos administrar o medicamento? Como fazer? Então vamos utilizar a mesma fórmula. Então qual que é a fórmula? Fui salvo pelo X. Quando fala aqui, ó, insulina 100 unidades por ml, isso quer dizer que no frasco está escrito 100 unidades por ml. Então, no lugar do frasco, nós colocamos 100 unidades por ml, 100 unidades internacional, apenas a concentração, que é 100 unidades. E aí na frente nós utilizamos qual? A seringa de 1 ml, sempre a seringa de 1 ml. Apesar de que ali está falando seringa de 3 ml, nós não utilizamos na fórmula. Nós vamos utilizar a seringa de 3 ml apenas para aplicar, apenas para administrar o medicamento no paciente, tá bom? Na fórmula não é utilizada. Na fórmula é utilizada sempre a seringa de 1 ml, que é a seringa padrão. Marcos, há outras formas de explicar isso aqui também? Sim, há outras formas também. Certo, agora aqui embaixo sempre vai a prescrição médica. Qual que foi a prescrição médica? Está lá em cima, 28 unidades. Então colocamos aqui 28 unidades internacional. 28 unidades internacional. Que corresponde, quem que vai aqui? Sempre o valor do X. No caso aqui é ml, então aqui também será ml, tá bom? Então olha só, aqui é a unidade, esta coluna é a coluna das unidades e esta coluna a coluna dos mililitros. Então se você vai achar o X aqui, embaixo do ml, claro que será ml também, tá ok? Então o que fazemos agora? Utilizamos apenas os números, né? Então 100 corresponde a 1 e 28 corresponde a X. Vamos colocar aqui, ó, 100 corresponde a 1 e 28 corresponde a X. 28 corresponde a X. Vamos utilizar a regrinha de 3 simples, multiplicar este por este, que é igual a este por este. Sempre multiplicação e o sinal de igual que não pode esquecer, tá ok? Então vamos colocar aqui, ó, 100 vezes x, sempre utilizo o sinal de igual, é imprescindível, a 28 vezes 1. 28 vezes 1, tá ok? É assim que se monta a regrinha de 3 simples. Então 28 vezes 1, qualquer coisa multiplicado por 1 é ela mesma. Então essa multiplicação dá 28. Então 100 vezes x é igual a 28. Vamos colocar 100 vezes x é igual a 28. Então o que eu faço? Eu pego esse 100, jogo para o lado de lá do sinal de igual, dividindo. Mesmo esqueminha que fizemos ali em cima. Então ficará x é igual a 28 dividido por 100. Então vamos lá. X é igual ao 28 dividido por quem? Por aquele 100 ali, ó. Então colocamos aqui 100. Tá legal? Então agora como que a gente divide um número por 100? Então nós já sabemos que o número 28, ele possui uma vírgula aqui e você vai dividir ele por 100, ali está. Como que eu divido 28 por 100? Eu pego a vírgula e desloco duas casinhas para a esquerda. Então vamos colocar aqui novamente 28, vírgula. Então duas casinhas, uma, duas. Agora ela está aqui, ó. Uma, duas casinhas. Então deu vírgula 28. Então deu vírgula 28. Não existe o número vírgula 28, ok? O que eu tenho que fazer? Colocar um zero aqui, ó. Então deu 0,28. Então, pessoal, o que é 0,28? É 28 dividido por 100. Isso aqui é 0,28, que é o valor do x. Vamos colocar aqui. X é igual a 0,28. Este é o valor de x que nós acabamos de encontrar. Tá bom, x é igual a 0,28. O que é 0,28? É o valor do x. Então é 0,28 que ml. Isso é muito importante. Podemos até colocar aqui, ó, 0,28 ml.
ml, mililitros, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, no estoque nós temos insulina de 100 unidades. A nossa seringa não é de 1 ml, no entanto é de 3 ml. Só que para o cálculo nós utilizamos a seringa de 1 ml. O médico prescreveu 28 unidades, só que não temos a seringa de insulina ideal para aplicar 28 unidades. Não temos, nós temos a seringa de 3 ml. Como que eu faço? Para saber, utiliza a regrinha de 3 simples. Com isso a gente encontra o valor correspondente em ml a 28 unidades internacionais. 28 unidades internacionais corresponde a 0,28 ml. Olha que interessante, hein? Então o que você vai fazer? Para que seja atendida a prescrição médica, que é 28 unidades, você vai aspirar na seringa de 3 ml 0,28 ml. Vamos dar uma olhada na seringa. Então aqui está, nós temos essa seringa hipodérmica com 3 ml. A capacidade dela é de 3 ml, ou seja, 3 vezes mais a seringa de insulina, né? Porque a seringa de insulina é 1 ml. Certo, a gente tem que aspirar 0,28 ml, que corresponde a 28 unidades. Só que é o seguinte, 0,28 está entre 0,20 e 0,30. Vamos fazer uma escalinha aqui, ó. Então faça de conta que aqui é a escala da seringa, dentro da seringa. Temos aqui 0,20, 0,20 e aqui nós temos 0,30. Ok? Aqui nós temos a escala média entre os dois. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então entre 0,20 ou 0,2 e 0,30 ou 0,3, nós temos a metade aqui, ó, que é 0,25. Então aqui é 0,25, a gente precisa de 0,28. Então é um pouquinho mais próximo que 0,30. Então aqui é 0,26, 0,27, 0,28 e é aqui mesmo que a gente vai ficar. Então nós temos que aspirar até essa marca aqui mais ou menos, ó. E agora eu vou mostrar para vocês como uma seringa hipodérmica, ou seja, a seringa maior, fica difícil de trabalhar. Olha só, quanto maior a seringa, mais difícil fica para você administrar o produto. Dá uma olhada. Então aqui está, 3 ml, 2 ml e meio ou 2,5 ml, 2 ml, 1 ml e meio ou 1,5 ml, 1 ml, meio ml ou 0,5 ml. Então aqui nós temos 0,5 ml, que é a metade de 1. Deixa eu puxar o êmbolo para cá para a gente verificar. Se aqui é 0,5, aqui é 0,4, aqui é 0,3 e aqui é 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 0,20. E nós precisamos de 0,28, que está perto do 0,30 ou 0,3. Então vamos colocar no zero. Observe que a parte de baixo está rente ao zero aqui. Vamos puxar para a primeira medida, que é 0,10. Aqui está 0,10, 0,2 ou 0,20. E vamos chegar perto do 0,30 que aqui está. Entendeu? Então é mais ou menos 0,3. É 0,28. Deixa eu tirar aqui só para mostrar para vocês. Que fica mais ou menos perto do 0,3. Tá bom? Isso aqui é 0,28 ml. Ou seja, 28 unidades internacionais prescritas pelo médico. Tá ok? Vamos ver mais um? Vamos. Muito bem, aqui está prescrito 7 unidades de insulina, NPH, subcutânea, temos seringa de 100 unidades por ml, isso é muito bom, facilita nosso serviço, e frasco de insulina 10 ml, isso aqui não importa muito pra gente, que é a quantidade de insulinas que há dentro do frasco, dentro do vidro, e 100 unidades internacional por ml, isso aqui é importante pra gente que vai na nossa fórmula. Então a prescrição médica agora é pouquíssima, olha só, 7 unidades internacionais. Imagina você com a seringa enorme de 3 ml para cima para administrar 7 unidades internacionais. É praticamente impossível, porque 28 unidades internacionais que nós utilizamos agora há pouco, quase que não deu. Imagina 7 unidades internacionais. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a seringa mais apropriada para administrar essa prescrição médica? Claro, é a seringa de 30 unidades internacionais ou 0,3 ml, tá bom? Quanto menor a seringa, mais preciso será a administração que fizermos. Então vamos utilizar a nossa fórmula, que é fui salvo pelo X. Fui salvo pelo X. Frasco de insulina 10 ml, 100 unidades internacionais, que é muito importante, então 100
Salvo quer dizer seringa. Qual que é a seringa que nós temos? Temos seringa de 100 unidades internacionais por ml também. Opa! Então nós já sabemos que utilizamos o número 1, que é 1 ml da seringa padrão para insulina. Agora o P, prescrição médica. Quanto que foi prescrito? 7 unidades internacionais. Então colocamos o 7 aqui. E claro, ali embaixo o X, que é o valor, que é a quantidade que a gente vai encontrar de insulina para atender essa prescrição médica, tá ok? Não esquecendo que aqui é 1 ml. Então vamos encontrar ml também correspondente a 7 unidades internacional. Não esquecendo que aqui é unidade também. Então 100x é igual a 7 vezes 1, que a gente já sabe que é 7. É a mesma coisa que fizemos nas duas anteriores, tá bom? Então colocamos aqui, ó, 100x, ou 100 vezes x é a mesma coisa, é igual, sempre é igual, a 7 vezes 1, que é 7. Então eu jogo 100 para lá dividindo. Então eu copio tudo, é igual a 7 dividido, claro, por esse 100 aqui, ó. 100. E 7 dividido por 100, nós sabemos que o 7 possui uma vírgula aqui. E para dividir qualquer número por 100, a gente desloca essa vírgula 2 casas para a esquerda. Então vamos deslocar essa vírgula 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então a vírgula agora está aqui. Mas espera aí, Marcos, agora ficou uma lacuna aqui. Preenche essa lacuna com 0 sempre. Sempre preenche com 0 quando não tiver nada aqui, tá bom? Então deslocamos 2 casas para a esquerda. Então ficou vírgula 07. Só que não existe vírgula 07. Obrigatoriamente temos que colocar outro 0 aqui, ó. Então é 0,07. Tá bom? Por que deu 0,07? Porque a prescrição foi muito baixa, apenas 7 unidades, o número menor que 10, então tem apenas uma casa, e para dividir esse número por 100, temos que deslocar a vírgula 2 casinhas para a esquerda. E aqui está, 2. E aí nós colocamos um 0 aqui no lugar onde não há nada aqui, então ficou vírgula 07. Vírgula 07 não existe, temos que colocar um 0 aqui obrigatório. Então é 0,07. Pessoal, nessas continhas você pode fazer na calculadora, tá bom? Divide aí 7 por 100. 7 dividido por 100 vai dar 0,07. Marcos, e por que você está perdendo tempo fazendo essa continha então? Porque para quem está estudando e está prestando concurso, você não poderá utilizar calculadora. Talvez sim, mas normalmente não pode utilizar calculadora. Por isso que eu estou ensinando essas regrinhas aqui, tá ok? Então o que é 0,07? 0,07 é o valor do x, então x é igual a 0,07. Este é o valor do x que nós encontramos. E o valor do x é dado em ml. Então o valor do x é 0,07, o que? ml. Então a gente vai ter que administrar 0,07 ml para atender a prescrição médica de 7 unidades internacionais que ali está, tá ok? Então 0,07 ml. Então vamos pegar a seringa e dar uma olhada novamente. Então aqui está, temos a seringa de 1 ml, ok? 1 ml aqui, que corresponde a 100 unidades. Então aqui nós temos 0,9 ml, que corresponde a 90 unidades, 0,8 ml, 0,7 ml, 0,6 ml, 0,5 ml, 0,4, 0,3, 0,2, 0,2 aqui e aqui é 0,10 ou 0,1. Então esse ponto mais baixo aqui é 0,10 ou 0,1, vamos anotar aqui, ó, 0,10, que é a mesma coisa que 0,1, tá bom? Esse ponto aqui mais baixo, ml, tá bom? Ou 10 unidades. Mas estamos falando de ml porque queremos encontrar o 0,07 ml. Aqui é 0,1 ou 0,10 ml, que corresponde a 10 unidades. Se aqui é 0,1, aqui é 0,09, 0,08, 0,07, 0,06, 0,05, 0,05 é a metade de 0,1. A metade de 0,1 é 0,05. 0,04, 0,03, 0,02, 0,01, 0. Então é isso, aqui nós temos 0,1 ml que corresponde a 10 unidades. O médico prescreveu 7 unidades internacionais. Se aqui nós temos 10, é só olhar aqui, né? 9, 8, 7. Então não precisava fazer a conta, mas se por acaso você for encontrar algum exercício, seja num concurso, seja na sua escola, desse jeito, você já sabe. Então 0,07 é aqui, ó. ml, 0,07. Então agora eu vou deixar um exercício para vocês, tá ok? Vamos dar uma olhada. Então aqui está, pessoal, um exercício para vocês. Prescrição médica, 65 unidades, NPH, que é o tipo da insulina, subcutânea. Temos frascos de 10 ml, 1000 unidades por ml e seringas de 3 ml. Como proceder? Então a letra A, 6,5 ml, letra B, 0,06 ml. Letra C, 0,6 ml. Letra D, 0,65 ml. Outro valor que não seja esse. Qual?
Então se você gostou, pessoal, por favor, clique no joinha, se inscreva, viu? Compartilhe também, um abraço a todos, Marcos Aba aqui no YouTube com vocês novamente.